Olá, colegas! Estamos aqui para mais um Corações e Mentes e esse programa aqui está repercutindo. Vocês não têm ideia do que esse programa está sendo chamado. Está sendo chamado do consultório particular. Eu acho que, primeiro, que não é um consultório. No máximo poderia ser, talvez, um ambulatório. E não seria particular, muito pelo contrário, seria público. Porque o que a gente faz aqui, Vinícius, que está aqui conosco, hoje é o nosso convidado, o doutor Vinícius Conejo, né? Vamos respeitar a língua castelhana, né? Que eu acho bonito. Claro que a gente aqui no Brasil, a gente abrasileira tudo, né? Então fica conejo, né? Mas para mim, Dr. Vinícius Conejo, né? Porque o J em castelhano é R, né? E assim por diante. Então, o Dr. Vinícius Conejo é ginecologista, obstetra, preceptor de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da UBRA. Então, ele sabe tudo da profissão e da situação que nós estamos passando, e é um profissional que vê a questão da saúde como uma questão integral, corpo, mente e história. Então, queremos lhe dar as boas-vindas e que é um orgulho para nós, uma satisfação, para mim que sou preceptor de saúde mental da Faculdade de Medicina da UBRA, te ver aqui e para te ouvir do teu trabalho, né? O que tu tem notado, principalmente, porque o programa Corações e Mentes, ele é um programa do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente está vendo? Que a saúde mental, ela atinge a todas as áreas, né? E na área da ginecologia e da obstetrícia, quase que... Agora tu que vai dizer qual o percentual e etc, etc. Então, nós te perguntaríamos já para início desse bate-papo, como tu vê a repercussão da saúde mental no cuidado ginecológico e obstétrico do dia a dia do teu trabalho? Nogueira, uma boa tarde, é um prazer estar aqui no teu programa, que eu acho até uma homenagem dizer que é um consultório, porque nada tão nobre quanto a nossa profissão, não é mesmo? Então, ter esse espaço para a gente poder discutir temas tão importantes é algo essencial no nosso dia a dia. E algo que eu tento trazer ali até para os nossos residentes do programa de ginecologia e obstetrícia ali do HU de Canoas, é essa visão um pouco mais integrada, né? Hoje a gente fala muito nessa visão, olhar o paciente como um todo, e a ginecologia, ela né, a gente faz a avaliação da saúde da mulher de forma integral, né? O ginecologista, ele é o médico da mulher em todas as fases da vida. E ao longo das fases da vida da mulher, ela naturalmente vai passar por inúmeras dificuldades, decisões difíceis, e o ginecologista, ele tem que estar lá para amparar. E muitas vezes nós, inclusive, devemos, né, com todo o tato e habilidade necessária, estimular alguns questionamentos nessa mulher, né? Quando chega uma adolescente, você começa a falar da vida reprodutiva, da vida sexual, pensamentos depois, né, conforme essa mulher for crescendo, reprodutivos. Então, que momento que ela vai ter filhos, começar a pensar nessas questões. É que a partir daquele momento, né, ela já pode ter filhos, porque ela começa a ovular, né, e ela tendo óvulos, esses óvulos podem ser infertilizados. Mas além disso, que eu acho que é o mais importante, e eu não sou ginecologista, nem obstetra, mas sou pai de 5 filhas. Então eu digo sempre que de mulher eu entendo. Com toda certeza. Né? Então é o seguinte, o hormônio na vida emocional das pessoas, né, ele tem uma influência muito grande. E da mulher
principalmente. Não gostaria que tu aprofundasse mais sobre isso. E o próprio ciclo menstrual, né? Ele influencia muito na questão emocional, na questão mental, na rotina do dia a dia, além de toda a questão fisiológica do corpo da mulher. Então, é importante a mulher entender esses processos. O ginecologista, ele está ao lado dela para, além, não apenas ensinar, explicar, mas ajudar ela a lidar com isso e viver da maneira mais saudável e estável possível. Né? As oscilações hormonais, elas influenciam muitas vezes em decisões, a gente sempre fala-se muito da TPM, que é uma realidade muito grande das mulheres. Isso acaba tendo repercussão no dia a dia, isso às vezes acaba afetando relacionamentos, o convívio do dia a dia. A menopausa, né, uma fase mais para frente, da mulher mais madura, isso repercute muito, né, principalmente em casamentos, uniões, pode ter muitas repercussões, a gente vê muito isso em consultório. Então, são temas delicados que a gente precisa ter esse tato, né, para lidar com essas questões e orientar essas mulheres. Hoje em dia existem muitas opções de tratamento, mas o que a gente observa, Nogueira, dentro do consultório do ginecologista, é a questão específica da saúde mental. Né? As pessoas, elas têm muita dificuldade em procurar um acesso, e não, às vezes, até por não terem condições, mas ainda existe muito tabu em procurar um psiquiatra, em procurar um psicólogo. As pessoas, às vezes, têm vergonha de dizer que estão fazendo uma terapia, o que é uma bobagem, mas ainda existe esse tabu de dizer que faz terapia. Tu sabe que eu noto uma coisa, e aqui eu acho que vou falar pela primeira vez com a pessoa mais correta para falar nisso. Eu tenho quase certeza que as mulheres não têm vergonha de se desnudar para o ginecologista, mas têm vergonha de se desnudar para o psiquiatra. Quando eu digo desnudar, claro, desnudar os seus problemas, as suas preocupações, os seus medos, né? A parte mais profunda de si mesmo, né? E o problema que eu vejo na mulher mais complicado é que a pessoa tinha um tipo de conduta e com o ciclo hormonal ela muda. Então, assim, de uma hora para outra, mas na adolescência masculina também, né? Sim, com o também. aumento da testosterona, né? Se dá o mesmo, né? Só que a mulher, o período que aumenta ovulatório, que aumenta os hormônios, ela fica às vezes insuportável, né? É o ciclo, né? E depois ela volta ao normal, então ela cicla mesmo, né? Então é algo interessante isso, né? O ciclo, ele tem as variações hormonais que são fisiológicas, e isso tem a repercussão principalmente no humor, né? Então é importante saber lidar com essas situações. Muitas mulheres têm impulsos, às vezes, alimentares, ficam mais ansiosas, algumas ficam mais estressadas. Isso pode acontecer. Existem formas tanto terapêuticas, medicamentosas, de tentar aliviar esses sintomas, mas também a gente sempre orienta que aprenda a lidar com essas situações, praticar atividade física, uma dieta mais saudável, que costuma reduzir esses efeitos que são fisiológicos, tá, Nogueira? As variações hormonais, o ciclo hormonal é natural da mulher, então é natural que ocorra essa oscilação, essa variação de humor, isso é natural. Mas precisa ser algo trabalhado para que não tenha uma repercussão negativa na vida dessa mulher. Pois é, mas só que isso muda tudo na vida da mulher. Essa mulher, a partir do momento que ela começa a ter ovulação, ela poderá engravidar. E muitas vezes o que a gente tem visto é que uma certa falta de orientação, sim, da prevenção. Então, eu gostaria que tu falasse e aprofundasse. Esse é um tema bem interessante, Nogueira, e delicado, tá? Existe uma nítida diferença, por exemplo, de quando a gente vai para o posto de saúde e, às vezes, também no consultório particular. Né? A gente vê muita diferença, às vezes, na forma de abordagem, que alguns colégios já abordam esses temas. Algumas mulheres já têm um conhecimento maior, mas quando a gente observa que
teve uma falha, né, no processo educacional, na família, que não abordou o tema. Existe uma certa dificuldade a mais em lidar com esse assunto. E se isso não é abordado de forma adequada, às vezes a gente pode acabar tendo, não vou dizer intercorrências, mas às vezes um futuro não planejado, né? Eu sempre digo que a gestação, ela deve ser sempre planejada, independente do momento de vida. Eu já recebi em consultório pacientes de 16 anos que queriam engravidar. Assim, aí a mãe veio junto, dizendo, doutor, conversa com ela. Mas se ela está decidida a engravidar, quem é você para né, impedir isso? Você tem que orientar. Deixa eu te contar um fato. Eu fiz psiquiatria depois que eu me formei na Federal de Pelotas, emendei com a residência médica em psiquiatria. Anos depois, eu fui fazer o mestrado em saúde da família no Rio de Janeiro. E lá eu me defrontei com uma situação que era o seguinte: os traficantes, aqueles pequenos chefetes do tráfico, eles sabem que a vida deles é curta, que eles têm uma média de vida curta, e eles têm clareza sobre isso. E eles querem ter filhos, eles precisam ter filhos para deixar o legado, né, e tal. E eles insistiam com as namoradas, né, e isso chegava para nós no ambulatório, e era muito interessante, né, que eles queriam filhos. Né, e muitas vezes elas não queriam, né, porque elas eram meninas, jovens, eles também meninos, né, a gente vê na chefia do tráfico. Quando eu estou falando de chefia do tráfico, são a turma, os vapores, sim, a turma lá de baixo, né? Não é o alto comando, que também não chega, não vai tão longe, né? Então tinha esse dilema. E outro fato também, que as meninas, muitas vezes, por falta de orientação, elas engravidam porque não tinham acesso a pílulas anticoncepcionais, pílula do outro dia, que são coisas que tem na rede pública de saúde, que tem acesso. Quer dizer, eu creio que isso para nós parece que é tão claro, mas não é tão claro assim, né, Vinícius? Nogueira, a gente vive numa bolha. Essa é a nossa realidade. A gente, na faculdade, a gente aprende sobre a medicina em si, e nós temos a nossa realidade, né? Nosso conhecimento, que nós consideramos algo basal, que as pessoas do nosso meio já possuem conhecimento, uma forma de pensar. Mas quando a gente começa a conhecer outras comunidades, outras culturas, outras formas de se viver, outras bolhas, a gente se depara com situações que são, para nós, muito distintas. Né? E às vezes a gente pensa, poxa, mas não planejou o seu futuro, não pensou nas consequências, mas são realidades bem diferentes. Tem uma pesquisadora brasileira que ela também foi no Rio de Janeiro, ela fez um estudo ali nas favelas, né? Tentar entender um pouco do porquê que a gente tem tantas gestações na adolescência, né? E foi feita uma constatação que, culturalmente, muitas dessas mulheres, elas querem engravidar o quanto antes para ter uma certa autonomia. Porque a partir do momento que ela engravida e se torna mãe, ela deixa de ser a criança da casa e passa a ter uma responsabilidade. Ela se torna mulher e tem sua independência. Então, a gente diz guria, né, de 14, 15 anos, ela engravida, tem um filho, normalmente a família acaba até criando, né, a mãe acaba assumindo, a avó da criança acaba muitas vezes assumindo esse papel, mas essa mulher, ela cria a independência dela. Então, é uma certa forma de uma liberdade feminina, né? É uma visão que se tem. Contraditória no meu entendimento. Contraditória. Né? Porque o que tu está nos colocando aqui quando tu fala na bolha é que a classe média alta, vamos dizer assim, ela está prorrogando e postergando, procrastinando. Eu brinco que eu tenho pacientes de 30 anos que às vezes têm medo de ter gestação na adolescência, né? E do outro lado a gente vê às vezes pacientes de 14 já tendo às vezes uma segunda gestação. Mas as primeiras lá da classe média alta,
querendo ficar independentes profissionalmente, algumas congelando óvulos para terem essas gestações no último momento, né? E na outra ponta, né? Isso que tu falou. E outro fato, que é um fato real, concreto, a questão das drogas. Então, por exemplo, eu trabalhei lá no Hospital Universitário desde 2011 e também em outros hospitais. Eu sempre trabalhei na área de álcool e drogas. E eu tinha uma unidade que era do Mãe de Deus, que eu coordenava, que funcionava no Hospital Espírita, que depois se transformou em Unidade Santa Ana e Hospital Santa Ana. E ali a gente atendia meninas usuárias de drogas, e o número de filhos dessas meninas, e eram meninas jovens, era um número assim... Sim. Extrapolado. Sim. E lá no HU também. Então eu dizia, lá no HU eu fui pai eu fiquei no HU de 2011 até agora, mas na internação fiquei um tempo. Eu sei que nós tínhamos uma média lá, Vinícius, de partos, acho que era 1 ou 2 por mês, então dava 20. No final, eu fui pai de, acho que mais de 100 crianças aqui. E o que chamava atenção, que aquelas crianças, mesmo aquelas mães, usando droga durante toda a gestação, com aquelas placentas... calcificadas completamente. Né? Muitas vezes insuficientes. E a gente teve, nessa época, grandes descobertas, que as crianças nasciam dependentes e entravam em abstinência. E a gente não entendia por que os bebezinhos convulsionavam. Nem ele ficava assim, mas o bebê tá normal, assim, no exame, tudo. E aí passava um período, né? Porque ele deixava de receber através da placenta aquela droga, né? E aí tu sempre perguntava para a mãe, não usei nada. Aí tu falava com a avó, ela já começava a rir antes de responder. Doutor, passou a gestação inteira consumindo tudo. E aí a criança... Então depois a gente fez, inclusive se criou um protocolo, que originalmente esse protocolo é do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, do HPV. Né? Um protocolo para o controle dessas convulsões por abstinência para os recém-nascidos. Isso é um problema de saúde pública muito grande que nós temos, né, Nogueira? Nós temos um alto índice de uso de inúmeras substâncias, tanto drogas ilícitas quanto lícitas, né? Nós temos muitas gestantes que fumam, que usam álcool durante a gestação, né? Isso falando das drogas lícitas. Nós observamos na nossa prática um uso muito intensificado de cannabis nas gestações. Isso é algo muito rotineiro no nosso dia a dia, né? E aqui a gente não fala especificamente de classes sociais, tá? Isso acaba invadindo muitas classes, né? Nós temos muito abuso, inclusive, às vezes, de medicamentos, né? A gente fala muito de drogas ilícitas, mas muitas vezes pacientes às vezes fazem uso de medicações e não param de usar na gestação. Às vezes não conversam com seus obstetras, às vezes não têm acesso a obstetras, e essas crianças são expostas. E nós temos as drogas ilícitas, nós temos principalmente usuários de crack, que nós sabemos os efeitos extremamente deletérios que isso tem para o desenvolvimento do feto, e isso você acaba condenando essa criança, né? É a parte que nós temos ali de um problema de saúde pública muito grande, porque quando a gente lida com essas vidas que estão se desenvolvendo e você expõe essas crianças a essas substâncias, você dificulta muitas vezes o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, você pode desenvolver malformações cardíacas, pulmonares, que vão prejudicar a saúde desse indivíduo. Então, tudo isso tem uma consequência posterior, não apenas especificamente para essa mulher, mas também para o legado, né? Para a prole dela.
Então, isso é um grave problema que nós temos. E sim, usuárias de drogas muitas vezes acabam tendo mais filhos, né? Assim, Muito mais filhos. é uma questão de exposição, né? Acabam não utilizando métodos contraceptivos. Geralmente, os ambientes que se utilizam drogas são ambientes muito envolvidos com o sexo em si. Seja por troca, nós vemos muito que às vezes prostituição por droga e acaba levando a uma gestação, ou às vezes o ambiente acaba utilizando no ato. Isso é constatado, é fato. Porém, eu acho que nós estamos errando, porque nós não estamos sabendo divulgar, e por isso que essa é a importância desse tipo de programa. O nosso consultório particular aqui, que não é consultório particular, é um ambulatório de informação. Aonde que nós estamos errando? Aquilo que eu já falei lá no início. Que nós precisamos evitar tudo isso. A nossa rede, com todos os problemas que nós temos medicações, como eu disse, tem pílula anticoncepcional, tem preservativo, tem pílula do outro dia, todo mundo tem acesso a isso, né? Esses fatos, né? Outros fatos que a gente evoluiu muito, né? Que são tantos assuntos, na questão da AIDS, né? Então, hoje nós temos mães que têm AIDS e que não sendo tratada adequadamente, não passa o vírus para o feto. Até agora nós comemoramos, né, em dezembro o combate ao HIV e à AIDS, e o Brasil eu vejo que é um dos países que está mais à frente, né, nesse combate e nessa luta. Então, hoje nós temos o cenário das pacientes que se tratam adequadamente, conseguem ter uma gestação saudável, conseguem ter parto, inclusive parto normal, né? Que se tinha aquela ideia que tem que ser sempre cesárea, essas mulheres conseguem levar a gestação até o final, de forma saudável, o bebê se desenvolvendo bem, conseguem ter seu parto pela via que acaba sendo, e o bebê não se contaminando, né? Que é o principal, evitar essa transmissão vertical. Então, hoje em dia, no Brasil, quando ocorre casos de transmissão vertical, é realmente uma falha muito grande do sistema. A gente vê que o sistema falhou inúmeras vezes com esses indivíduos, tanto a mãe quanto o bebê que se contaminou, mas ainda acontece, né? Porque hoje nós temos excelentes medicamentos disponíveis, são tratamentos fáceis, com baixos efeitos colaterais, gratuitos e de fácil acesso, né? Então, em teoria, essa paciente deveria ser bem acolhida, orientada, receber esse tratamento, mas a gente ainda vê uma dificuldade muito grande para conseguir criar esse vínculo, né? O que nós observamos muitas vezes, essa paciente inicia um tratamento e abandona, né? Às vezes é bem comum, né? É bem comum. Nós temos uma assistência de pré-natal muito ruim. Assim, aqui, se a gente for falar especificamente da cidade de Porto Alegre, o nosso pré-natal na cidade de Porto Alegre é bom. Quando você já vai para a região metropolitana, é péssimo. Não dá nem para dizer ruim, é muito ruim. E se você sai da região metropolitana, aí a gente tem uma questão individual. Algumas cidades têm uma boa assistência pré-natal, mas outras deixam muito a desejar. Mas a região metropolitana, de forma geral, não tem uma boa assistência pré-natal, porque acaba jogando todo o dever do pré-natal nas maternidades, no plantão. E plantão não é lugar de se fazer pré-natal. Pré-natal é uma consulta, porta fechada, que o médico ele vai conversar com a paciente, conhecer, orientar essa paciente. Isso é uma consulta mais longa, que deveria, né, se ter um tempo adequado. Na prática, acaba que esses médicos eles têm, às vezes, 15 minutos para fazer um pré-natal, uma vez a cada 4, 5 semanas. Então, acaba sendo realmente insuficiente. E faltam essas orientações e adequar esse vínculo. Essa falta de acompanhamento adequado, eu acho que repercute tão negativamente nesses desfechos que a gente ainda tem. Mas eu vejo que é um caminho que a gente está conseguindo melhorar com o tempo. Mas falta esse contato. Eu acho que falta esse contato do médico, ginecologista e obstetra com suas pacientes, tanto no planejamento pré-concepcional, que
hoje no Brasil é raridade. Quando chega uma paciente, né, fala assim, qual que é o motivo da consulta? Estou pensando em engravidar. Isso é uma raridade. Né? Felizmente está acontecendo com mais frequência. Diminuiu a natalidade, né, Vinícius? Não, Nogueira, eu digo no sentido de se planejar. Né? A maioria das mulheres, quando vem te procurar, já está grávida. Né? Sim. Sim, mas diminuiu a natalidade, diminuiu. Né? Tivemos uma queda, assim. Aqui no Rio Grande do Sul, mas tu tá falando de uma situação que eu acho que é muito séria e muito profunda. O que a gente... Tu acabou de fazer uma afirmação histórica aqui. Porto Alegre tem uma capacidade instalada, né, de hospitais com centro obstétricos, com UTI neonatais. Então, quer dizer, para qualquer gestante, é muito mais seguro e tranquilo vir ter o seu filho aqui. Claro, com certeza. E vir de Canoas, Alvorada, Cachoeirinha, Porto Alegre, é um pulo, como a gente diz. Então, é muito... Então, o que isso gera? Aquilo que os gestores gostam de encher a boca no discurso, o sistema hospitalocêntrico, mas pela ineficiência que tu acabou de denunciar da região metropolitana, fortalece esse sistema hospitalocêntrico. Sim. É ou não é? Sim. O SUS, nós sempre dizemos, o SUS ele é porta aberta, né, Nogueira? Então, nenhum hospital pode negar um atendimento, né, se for uma urgência e emergência. Quando a gente fala de obstetrícia, é difícil você conseguir delimitar o que é completamente eletivo. Né? A partir do momento que uma gestante chega no hospital, ela tem que passar por uma triagem, ela precisa passar por uma consulta para se decidir se aquilo é uma urgência ou não. E a realidade que nós temos hoje da insegurança de equipes completas, nós estamos falando de uma realidade que nós estamos vivendo nesse momento, de muitas maternidades que às vezes não tem equipe de obstetras completa no plantão, às vezes não tem pediatra no plantão, não ter anestesista. Se a gente entrar no mérito de ter uma UTI neonatal, então, imagina como que fica a nossa situação. Tu sabes muito bem que eu fui secretário de saúde por 2 vezes, então eu posso dizer o seguinte, o meu grande dilema, a primeira vez que eu fui secretário de saúde, lá em Pelotas, que eu dizia assim, nós tínhamos um desafio, que era diminuir a mortalidade infantil. Tá, mas aonde que nós vamos diminuir a mortalidade infantil? Então, discute daqui, discute lá, tivemos a brilhante ideia que se nós tivéssemos UTIs neonatais, ou seja, que acompanhasse o período puerperal, o pós-parto imediato, nós diminuiríamos a mortalidade infantil. Dito e feito. Dito e feito. E hoje nós temos a realidade que muitos municípios, se precisam de leitos em UTI neonatal, essas gestantes ou esses bebês têm que ser transferidos, às vezes, quilômetros e quilômetros, mais de 200 quilômetros, muitas vezes, de distância. Então, é um risco que você coloca esses pacientes. Olha bem o que tu colocaste aqui. A falta de capacidade instalada, eu vi verdadeiras epopeias de gente que atravessou o estado para vir ser atendido num lugar. Olha a serenidade que é, a segurança. O que eu me indigno, viu, Vinícius, é o seguinte. Eu olho assim os prédios públicos de certos setores, assim, assembleias, tribunais, são prédios de mármore, lindos, maravilhosos. E na nossa área da saúde, principalmente no interior, assim, né? Goteiras, banheiros quebrados, falta de leitos. Sem falar, mas também não é desculpa a questão das enchentes, porque antes já era assim, Sim. Quer dizer... Então é o seguinte, a saúde, ela sempre é prioridade junto com a educação na eleição. Sim. Né? Mas no dia a dia, como o pessoal diz, o pessoal bota asfalto e segurança na frente. Na hora, no dia da eleição, todo mundo fala em saúde, agora vai ter verba para saúde, quer dizer, mas não vão fazer hospitais agora, não vão contratar profissionais qualificados, equipes completas, né? Que serenidade. Olha bem, Porto Alegre te oferece uma unidade de queimados. Então, isso é uma tranquilidade. Claro que todo mundo deve dizer assim, claro, ela fica a maior
parte do tempo obsoleta, não usada, graças a Deus. Mas tu sabe que tem anestesista, que tem cirurgião, tem dermatologista, tá? Mas isso, eu creio o seguinte, que a saúde é um produto de luxo. Tu falou uma coisa quando tu iniciou o programa, que tu falasse que a nossa profissão, ela é nobre. Realmente, a nossa profissão é nobre. Nós não somos nobres, mas a nossa profissão é nobre. Com certeza. Só que se ela é nobre, ela tem que ser tratada com nobreza. Ou seja, os hospitais, quando tu chega nos Estados Unidos, tu fica quase doente de inveja. Aqueles hospitais, a coisa mais linda do mundo. É um show, né? Então, assim, por que nós não temos isso aqui? Porque não tem esse respeito. Você sabe, Nogueira, eu ouvi uma frase recentemente que para mim fez bastante sentido. Que o sistema ele foi feito para não dar certo. E ele não dá certo. Logo, ele deu certo. Porque ele cumpriu com sua missão. Né? Não, e eu vou te falar uma frase que eu odeio, que eu nunca pronunciei publicamente, vai ser a primeira vez que eu vou falar. Eu fui secretário de saúde, como eu te disse, 2 vezes, em 2 períodos diferentes. E uma vez, numa reunião de secretários de saúde, foi dito o seguinte: quando a saúde está dando certo, ela não é notícia. Sim. Né? E eu notei que no meu período, quando eu fui secretário de saúde, logo que me formei, ou seja, eu sou formado há 42 anos. A maioria dos secretários de saúde eram médicos. Hoje, no Rio Grande do Sul, em 480 municípios, 484, se tem 1 ou 2 médicos secretários de saúde, né? Por que será? Eu costumo dizer, Nogueira, que na escolha do secretário de saúde, eu não faço questão que seja necessariamente um médico. Até porque, Nogueira, na nossa formação médica, a gente não costuma ter, pelo menos a maioria das faculdades que eu conheço, não tem essa parte administrativa. Né? Diferente, por exemplo, da enfermagem. Eles já têm na formação uma questão administrativa de gestão muito maior. Então, isso nos falta. Mas o que nós precisamos são de profissionais da saúde, né? Que tenham uma formação em gestão, em administração de saúde pública, porque você precisa conhecer o sistema por dentro. E na prática a gente vê pessoas de profissões completamente distintas da saúde, que nunca tiveram inseridas no sistema, e o pior, que não tem formação nenhuma nas áreas de administração e gestão. E quando tu falaste, né, que quando a saúde está bem não vira notícia, tem um outro problema que a gente observa na gestão dos municípios. Quando a saúde de um município começa a ficar muito boa, o SUS é porta aberta. O que acontece? Todos os municípios da volta começam a ir para esse município. Então, isso cria um conflito. Porque, ao mesmo tempo que todos os gestores querem melhorar a saúde do seu município, se começa a ficar bom demais, começa a vir gente de fora e seu gasto aumenta muito. Porque tu começa a gastar com usuários que são de outros municípios e o seu município não recebe para aquilo. Então, o sistema ele precisa ser redimensionado nesse aspecto. A gente precisa reanalisar a forma que esses recursos financeiros são distribuídos, como que a gente tem que aplicá-los. E agora trazendo de novo, né, para a minha parte, quando a gente falou da região metropolitana, quantas vezes eu, em cidades do interior, com gestantes de alto risco, que precisavam ter um desfecho da gestação, bebês prematuros, a gente tem o sistema do gerente, né, que a gente faz para encaminhamento das pacientes. E é um sistema que a gente vê muita falha, muita dificuldade na transferência. Quantas vezes no gerente eu solicitando leito e a resposta do sistema era faz a cesárea aí e transfere o bebê depois se precisar. E a gente está falando de bebê de 28, 29 semanas. Como assim se precisar? É um bebê que se não tiver uma UTI do lado, esse bebê tem risco de óbito, tem risco de sequelas pro resto da vida. Então não é assim que se lida com saúde pública, principalmente na obstetrícia, né? Então acabava que na prática, quantas vezes assim, o familiar perguntava assim, doutor, né, o marido da paciente chegava, doutor, posso colocar minha esposa no carro e levar para Porto Alegre? O que tu responde? Pega a chave do meu carro aqui e vai. Exato. Assim, ó. Entende? Se fosse eu, já estava lá.
Entende? Só que como é que você, médico do plantão, vai orientar um familiar a retirar a paciente de dentro do hospital, levar no carro próprio às pressas para um outro hospital porque você não tem assistência e não consegue transferir? Isso é o cúmulo, né? Isso é a nossa realidade. Essa é a realidade da obstetrícia hoje no estado do Rio Grande do Sul. Não a de Porto Alegre. Como, né, dissemos, aqui a cidade de Porto Alegre, nossos hospitais são de referência e são hospitais excepcionais. Na região metropolitana é complexo. E quando a gente vai para o interior é ainda pior. Então a gente precisa repensar todo esse sistema. Não, e o que é pior, na região metropolitana tem hospitais que, se tivesse uma administração correta, eles têm capacidade instalada física. Sim. Mas não tem equipe, não tem recursos, né? Ô Vinícius, aqui nesse programa tem um problema. Tem uma ditadora aqui, que é a nossa diretora, a nossa produtora, a doutora Cláudia Fleury, que nos obriga a cumprir o horário, né? E até por uma responsabilidade posterior que tu tens. Mas eu quero, assim, te agradecer muito a tua presença. Teria muito mais coisas para a gente falar. Tu vai ter que voltar aqui, provavelmente ano que vem, né? Mas foi muito bom conversar contigo pela tua clareza, né? E a forma simples, objetiva, né? Que tu esclarece, né? Então, para nós, foi um orgulho muito grande de te receber e que iria te deixar à vontade para te encerrar a tua apresentação no Corações e Mentes de hoje. Bom, Nogueira, eu agradeço muito a participação no programa. É uma oportunidade imensa, uma honra estar aqui contigo, conversar sobre temas tão importantes, e acho que vamos ter que agendar um retorno. Citamos muitos assuntos aqui importantíssimos que com certeza podemos aprofundá-los. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu queria agradecer a toda a nossa audiência, e principalmente aqueles que nos ouvem, nos veem e que emitem as suas críticas, e às vezes de uma forma até certo ponto peculiar, né? Prova que o programa está tendo uma grande audiência e nos orgulha, e gostaria que vocês continuem conosco, criticando, aplaudindo, mandando sugestões. Muito obrigado. O Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e o nosso presidente Marcelo Matias e a diretoria do sindicato agradece o apoio e a audiência de todos.